Hoje quero convidá-los a uma jornada, não para uma terra de fantasia com leões e feiticeiras, mas para um território ainda mais complexo e fascinante, o coração humano. E nosso guia será C.S. Lewis, com sua obra monumental Cristianismo Puro e Simples. Imaginem o cenário: o mundo está em chamas, é o auge da Segunda Guerra Mundial e as bombas caem sobre Londres. Em meio a esse caos, a Rádio BBC convida um professor de Oxford para falar à nação, para oferecer clareza. Esse professor era C.S. Lewis, e o que ele disse naqueles dias sombrios se tornou um dos livros mais influentes do século XX. Então, o que Lewis se propôs a fazer? Ele não queria defender uma denominação específica. Sua meta era nos levar ao grande salão de entrada da fé cristã, mostrando o que é comum a quase todos os cristãos de todos os tempos. E ele não começa com teologia complexa ou com a Bíblia. Ele começa com algo que todos nós, sem exceção, conhecemos: a discussão, a lei universal do certo e errado. Já pararam para pensar por que discutimos? Quando você diz a alguém, isso não é justo, você não está apenas dizendo que não gostou do que a pessoa fez. Você está apelando para um padrão, uma regra que você espera que o outro também conheça. Lewis chama isso de lei da natureza humana. Ele argumenta que essa lei não é um mero instinto, pois muitas vezes sentimos o dever de ajudar alguém mesmo quando nosso instinto de sobrevivência grita para fugirmos. E também não é apenas uma convenção social, porque embora as culturas variem, a ideia de que a coragem é admirável e a traição é desprezível é praticamente universal. Aqui está a primeira grande virada de Lewis. Existe uma lei moral que todos nós conhecemos, mas há um fato igualmente universal. Nós a quebramos constantemente. Estamos sob uma lei que não criamos e que não conseguimos obedecer. Isso nos deixa em uma situação desconfortável, percebendo que talvez precisemos de ajuda. A conduta cristã, navegando a vida. É aqui que entramos no coração do livro, a parte sobre a moralidade cristã. Para Lewis, a moralidade não é uma lista de regras para estragar a diversão. É o manual de instruções para a máquina humana funcionar corretamente. Ele nos dá uma analogia brilhante. Imagine a humanidade como uma esquadra de navios navegando em formação. Para que a viagem seja um sucesso, 3 coisas precisam acontecer. Primeiro, os navios não podem colidir uns com os outros. Isso é a moralidade social. Justiça, honestidade, não prejudicar o próximo. Segundo, cada navio precisa estar em boas condições de navegação, com o motor e o leme funcionando bem. Essa é a moralidade interna, a formação do nosso caráter, a harmonia dentro de nós mesmos. E terceiro, a esquadra inteira precisa saber para onde está indo, qual é o destino, qual é o propósito da vida humana. Para navegar bem, precisamos das virtudes. Lewis fala das 4 virtudes cardeais que até os gregos antigos conheciam: prudência, bom senso prático, temperança, saber quando parar, justiça, honestidade e jogo limpo, e fortaleza, coragem para fazer o certo mesmo quando é difícil. E depois ele apresenta as 3 virtudes teologais, que são o combustível extra do cristianismo: fé, esperança e caridade. O amor, que não é um sentimento, mas uma decisão de buscar o bem do outro. O grande pecado que ninguém vê. Agora, Lewis nos leva a um ponto crucial. Ele fala sobre moralidade sexual de forma muito direta, mas logo em seguida diz algo surpreendente. Por mais importantes que sejam, os pecados da carne não são os piores. Os prazeres mais terríveis, ele diz, são puramente espirituais. E isso nos leva ao centro absoluto de sua moralidade, o grande pecado. Não é a luxúria nem a ganância, é o orgulho. Lewis o descreve como o câncer espiritual que consome a possibilidade de amor e até mesmo o bom senso. O orgulho é essencialmente competitivo. Uma pessoa orgulhosa não se alegra em ter algo, mas em ter mais do que o outro. Não é sobre ser rico, mas sobre ser mais rico. Não é sobre ser inteligente, mas sobre ser mais inteligente. Foi o orgulho, diz Lewis,
que transformou o diabo no que ele é. E aqui está o teste que ele nos propõe. Se você quer saber o quão orgulhoso é, pergunte a si mesmo: quanto me desagrada que os outros me ignorem, me tratem com condescendência ou se exibam na minha frente? O orgulho é o único vício que odiamos nos outros, mas que raramente percebemos em nós mesmos. Uma pessoa orgulhosa está sempre olhando de cima para baixo e por isso não consegue ver o que está acima dela: Deus, o propósito final, a transformação. Então, qual é o objetivo de tudo isso? Por que seguir essas regras e lutar contra o orgulho? A resposta de Lewis é o clímax de todo o livro. O objetivo da moralidade cristã não é apenas produzir pessoas boazinhas, o objetivo é produzir um novo tipo de ser humano. Ele usa a imagem de transformar um soldadinho de chumbo em um homem de verdade. O processo é difícil, às vezes doloroso, mas o resultado é uma transformação completa. Não se trata de melhorar a nossa velha natureza, mas de receber uma nova vida, uma vida que Lewis chama de Zoé, a vida espiritual, que flui do próprio Cristo. O cristão, para Lewis, não é alguém que nunca cai, mas alguém que se levanta a cada queda, aprendendo a depender menos de si mesmo e mais de Deus. Cada luta moral, cada tentativa de perdoar, cada ato de caridade é um passo nesse processo de se tornar o que fomos criados para ser. Cristianismo puro e simples é uma jornada lógica e profundamente humana. Começa com uma experiência que todos compartilhamos, nosso senso de certo e errado, e nos leva a uma conclusão surpreendente. A moralidade não é um fim em si mesma, mas um meio para uma transformação radical. Lewis nos oferece um cristianismo que é intelectualmente sólido, moralmente desafiador e, acima de tudo, cheio de esperança. Ele nos lembra que a grande batalha espiritual não acontece em campos de batalha espetaculares, mas dentro do coração comum de cada um de nós, a cada novo dia. E o prêmio dessa batalha não é apenas uma vida melhor, mas uma vida inteiramente nova. Se essa jornada pelas ideias de C.S. Lewis despertou seu interesse e você deseja aprofundar seu entendimento, convido você a adquirir o livro que resumimos. Fazendo a compra pelo link em nossa descrição, você apoia diretamente o nosso trabalho e nos ajuda a continuar trazendo conteúdos como este. E por falar em apoio, se você gostou desta narração, não se esqueça de deixar sua curtida, seu comentário e compartilhar com alguém que também possa se interessar. Seu apoio é fundamental para nós. E claro, se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal Casal de Adoradores para não perder nossos próximos vídeos.